Fala, fiel! Bora acompanhar aqui a matéria do Globo Esporte, falando tudo sobre o Timão, e também o Chico Garcia falando aí sobre a total possibilidade do Corinthians na Libertadores, fechou? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já mete o dedo no like aí e me ajude a chegar a pelo menos 100 inscritos nesse canal pra gente dar força total pro Coringão nesse resto de ano e também no próximo ano aí de 2025, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Depois da vitória contra o Palmeiras, o Globo Esporte veio para as ruas para saber qual jogador do elenco corintiano merece um pedido de desculpas. Sabe aquele atleta que foi criticado o ano todo? Pois é, chegou a hora do perdão aqui no GE. Nunca critiquei. Eu quero saber logo de cara qual dos dois que é mais corneta, hein? Ele. E acabei criticando aí o Yuri Alberto. Quem mais? Yuri Alberto. Por quê, meu velho? Porque no começo ele errava muito. É. E depois do clássico contra o Palmeiras, você tem o que para dizer pro Yuri? Melhor jogador do Corinthians. Mateuzinho. É? O que você falava do homem? Ah, tava mal demais, né? Tadinho, tomou uma cravada do Bruno Henrique, coitado. Você acha que é outro que também merece pedido de desculpas? Merece. Ó, cadê a bola? Cadê a bola, goleirão? Começou a correr, começou a mostrar que é a cara do Corinthians também, né? Então ele melhorou bastante. Perdão, Mateuzinho. Mateuzinho, perdão, meu amigo. Você é Corinthians, vai Corinthians. Corinthians! Nunca critiquei Yuri Alberto, nunca critiquei, não, mentira, critiquei bastante. Esse aqui tem cara de corneta. Critiquei assim mais no coletivo, mas assim individualmente mesmo eu critiquei muito pouco. Quem? O Yuri Alberto. Ah, ó, tá entregando ali. Yuri não, Yuri não. Criticou! Quem que é o jogador que você desceu a lenha nessa temporada? Yuri Alberto, com certeza. É. Ah, mil desculpas pro Yuri Alberto. Yuri Alberto, desculpa. Yuri, me desculpa, você é monstro. Te amo, cara. Yuri Alberto, você é monstro! É só uma fase. Ah, eu falava, Yuri Alberto, não dá. Yuri Alberto tem que ir lá pro Tottenham, pra algum time lá na Inglaterra. Mas ele tá fazendo grande diferença, ele tá se esforçando muito. Yuri, realmente eu critiquei. Achei que em alguns momentos assim faltou uma calma para guardar a bola no gol. Tava mal? Tava. E depois do jogo contra o Palmeiras, o que você pensou? Jogava demais. É. Depois do hashtag nunca critiquei, hashtag Yuri Alberto eu te amo? Ai, Aí é demais, né? acho que precisa de mais um pouco, mas ó, tô torcendo por você. Parabéns pelo trabalho, nós estamos felizes aqui. É isso aí. Vai, Corinthians! Yuri Alberto é do Corinthians! Caiu em números a melhor temporada do Yuri. Merecia tanta crítica ou agora ele merece esses pedidos de desculpa? Merece os pedidos de desculpa, porque independentemente da bola entrar ou não, ele nunca se omitiu do jogo. Ele sempre estava lá dando a cara a tapa, assumindo responsabilidade e merece essa volta por cima. Boa. Pra cima, o Corinthians tá olhando pra cima na tabela, né? Chegou até a 13ª posição na tabela e com isso começou a não olhar mais pra ponta de baixo da tabela, e sim para as posições superiores. Claro que é um momento que diz isso, né? Não é apenas uma condição de tabela. A gente está falando de 3 vitórias consecutivas. Atlético Paranaense metendo 5 nos caras, né? Um 5-2. Depois 1-0 no Cuiabá, um jogo difícil, num calor, fora de casa, um inimigo direto. E depois, especialmente, essa vitória diante do Palmeiras, 2-0 no derby contra um adversário que disputava ou disputa o título brasileiro. Então, é por isso que faz o torcedor e o próprio clube, nesse momento, acreditar em coisas maiores. Eu sempre disse para vocês aqui que o primeiro passo era escapar. Mesmo que matematicamente isso ainda não tenha acontecido, a vitória contra o Palmeiras ela encaminha por tudo. Pelo adversário, pelo momento, pela pontuação, pelo desempenho, pela moral. Então, assim, encaminha. Encaminha porque tem 6 jogos agora e vai, 6 pontos de repente para conquistar e escapar de vez, 5 talvez, nesse momento. Ficando fora do Z4, dá para olhar para uma vaga na Sul-Americana, o que seria fantástico, porque aí a gente está falando de calendário. O Corinthians está fora da Copa do Brasil no ano que vem, então teria apenas o brasileiro. Tendo a Sul-Americana, beleza, você tem uma competição continental, você tem um calendário para disputar, você tem uma possibilidade de título que bateu na trave de novo, né, por 2 anos seguidos, pode ser que o Corinthians conquiste mais uma vez, lindo. A Libertadores
ela matematicamente ainda é possível, eu já vou falar para você sobre isso, ela também interfere em outras coisas, né? Porque, obviamente, a gente está falando de uma competição mais valorizada e que automaticamente dá a vaga na Copa do Brasil. Então, aí o Corinthians tem muito mais calendário ainda. Porém, é bom dizer que quando falamos Libertadores, estamos falando em pré-Libertadores. Fase de grupos, esqueçam. Aí a gente está falando dos 4 ou 6 primeiros colocados, dependendo do que acontecer, e no mínimo hoje, né, o quarto colocado, por exemplo, tem 56 pontos. O Corinthians tem 39, gente. 38. O Corinthians tem 38 pontos. Então, assim, eu sou ruim de conta, tá? Mas vamos lá. São 16 pontos que separam o Corinthians do 6º colocado, que é o São Paulo. Então, não. Fase de grupos não é uma realidade. Quando a gente fala em Libertadores, estamos falando em pré-Libertadores, que é um termo que a gente meio que utiliza, né? Das primeiras fases, as fases eliminatórias. E isso é legal, mas é um problema também. Porque você tem 2 fases eliminatórias antes de chegar na fase de grupos. Então, você já tem 2 decisões. Em fevereiro, no meio do Campeonato Paulista, da pré-temporada, em que as coisas ainda estão se acomodando, provavelmente de um novo trabalho técnico que vai estar rolando, e você já tem 2 decisões. E se você cai ali, ok, você garantiu a tua vaga na Copa do Brasil, mas você continua sem calendário. Então, claro que o Corinthians não vai dosar isso, ele vai tentar chegar no máximo número de pontos possíveis, mas é importante saber que quando a gente está falando em Libertadores, estamos falando em pré, e a pré ela pode terminar com a competição para o time antes mesmo de começar, tá? É importante a gente falar sobre isso. Mas vamos lá. Tem a possibilidade. Por quê? Porque, assim, os brasileiros estão envolvidos nas Copas nesse momento. Cruzeiro com o Lanús na Sul-Americana. O Flamengo e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Botafogo e o Atlético Mineiro na Libertadores. Caso de Botafogo na Libertadores, de Flamengo na Copa do Brasil, e já abriu 3-1 no jogo de ida, e o Cruzeiro vença a Sul-Americana, nós estamos falando de um G9 para a Libertadores. Sim, estamos falando de 9 vagas via Campeonato Brasileiro, sendo 6 delas diretas para a fase de grupos e outras 3 para pré-Libertadores, 7º, 8º e o 9º. Sendo G9, por quê? Porque aí o Cruzeiro, que hoje, inclusive, é o 8º colocado, por exemplo, né? Claro, mantendo essas posições aqui, tá? O Cruzeiro hoje, que é o 8º colocado, por exemplo, ele abriria mais uma vaga, porque ele teria a sua vaga garantida na Libertadores do ano que vem, via Sul-Americana, e ele abriria mais uma vaga. Então, o 9º colocado hoje, que seria o Vasco da Gama, estaria indo para a pré-Libertadores. O Vasco hoje tem 43 pontos, o Corinthians 38. Aí nós estamos falando de 5 pontinhos. Tem muita coisa para desenrolar até o final da competição, mas hoje nós entramos numa seara totalmente possível, pelo desempenho do Corinthians, pelo momento do time, por uma reta final em que as coisas estão se acomodando, tem clube caindo, tem clube subindo. Então, é possível sim, dá para sonhar sim. Vai ser legal, por tudo isso que eu falei, mas aí cai numa pré, daqui a pouco, não sei, mas que a Libertadores muda tudo, especialmente por dar a vaga na Copa do Brasil. E aí tem outra coisa, né? O Corinthians ganha mais chances, né? Porque ele consegue a classificação para uma fase de grupos. Aí ele entra na fase de grupos, ele passa pelas... Aí ele fica em terceiro na fase de grupos e não se classifica para as oitavas de final. Ele vai para a Sul-Americana. Então, assim, ele ganha mais possibilidades. Chegando numa pré-Libertadores, você pode entrar na fase de grupos, você pode daqui a pouco seguir oitavas e seguir a sua vida na Libertadores. Se você for eliminado, tem a Sul-Americana, você vai disputar a Copa do Brasil. Então, são mais possibilidades. É óbvio, o Corinthians vai tentar fazer o máximo que ele conseguir e o horizonte já mudou bastante. Acho que essa é a principal notícia. Mas é isso aí, fiel. O que você achou desse vídeo? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já mete o dedo no like, já comenta aí de onde você está assistindo esse vídeo e o que você achou aí sobre a possibilidade do Timão na Libertadores. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!